Fala empreendedor, estamos aqui em mais um episódio do Empreenda Podcast e hoje eu trouxe uma pessoa para falar do nicho de beleza, para falar sobre beleza, empreender na beleza, como é que é isso. Então eu trouxe a minha amiga Roberta Carvalho, dentista, que está aí cuidando da beleza de muita gente e eu quero que ela fale para vocês esse processo, se apresente. Seja bem-vinda, Roberta. Obrigada, Jonathan. Prazer estar aqui com você. Na verdade, empreender na beleza é um desafio, né? Assim, a princípio, eu sou formada, né, em odontologia e, a princípio, a odontologia não tinha como especialidade a harmonização facial. E hoje, né, desde 2017, na verdade, que é uma especialidade e a gente pode trabalhar na área. Então, eu me redescobri nessa área, realmente me apaixonei. E hoje, assim, é realmente assim uma paixão trabalhar e fazer acontecer, né, na autoestima das mulheres e dos homens também, né? Que legal. Porque hoje em Hoje, dia, na verdade, existe um mito, na verdade, né, um estigma, na verdade, da beleza ser mais voltada para a mulher. E hoje os homens eles estão muito assim, né? Eles se cuidam muito. Então, não existe mais essa coisa de beleza estar voltada só para a mulher. é interessante que você traz esses pontos, porque a gente traz aqui para que os homens precisam se cuidar também, né? Claro. A saúde masculina é muito importante, eu digo muito isso. E até você, empreendedor, se liga, se cuida. Eu tô me cuidando. Sabe por quê? Porque empreender estressa, É estresse verdade. envelhece. E é verdade. Tô É ficando velho por verdade. conta do estresse. A gente tá fazendo tratamento para uma questão que eu tenho uma insegurança muito grande, que era isso aqui da glabela, né, na testa aqui, era insegurança, mas isso aqui foi causado por conta do estresse, muita expressão facial, muita... Então, assim, a gente precisa se cuidar, gente, a idade vai chegando para todo mundo, tudo vai cair, tudo vai cair, né, é natural, né? E para você, Roberto, eu acho que, assim, empreender nessa área é muito difícil, porque quando a gente chega... ter a visão do que quer fazer, ter a visão de tudo, mas você não tem a visão ainda do quanto é difícil captar o cliente, transformar sua mensagem, não é? Porque para você, Isso, esse é um Jonathan. desafio, né? Demais, demais. A gente que é da saúde, né? Assim, a gente sente um pouco quando a gente vai para o mercado de trabalho. Principalmente eu que comecei assim a trabalhar mais no serviço público, né? E depois foi que eu voltei, na verdade, para o setor privado. E a gente sente uma dificuldade muito grande de precificação, de realização de marketing, de saber como vender. Enfim, a gente tem muitos bloqueios com relação a isso. A maioria, na verdade, né? Existem pessoas que assim, nascem já sabendo, né? Não foi o meu caso, eu precisei realmente buscar, estudar, enfim. E aí, a gente, quando se desenvolve, né, nessa área de marketing, de venda, a gente começa a ter uma outra visão, um outro olhar com relação à conexão, inclusive, que a gente tem que criar, né, com o nosso paciente. A venda, ela não é só uma troca de mercadorias, né? A venda, ela é realmente uma conexão entre vidas, né? A gente está ali agindo, servindo, né, com o nosso dom e o nosso talento e transformando vidas através dele. Então, assim, essa questão de trabalhar autoestima, autoconfiança, no sentido de se autocuidar, né? É muito importante, assim. Eu acho que isso traz, se a gente tornar isso um eu digo assim, uma rotina, na verdade, a gente consegue realmente resultados muito gratificantes na nossa autoestima, no nosso olhar para a gente mesmo. E uma coisa interessante que eu digo muito ao empreendedor, quando a gente traz, eu trouxe o Roberto aqui como profissional de saúde, para vocês entenderem uma coisa, que eu tenho muitos mentorados de profissionais de saúde e eu digo o seguinte, a faculdade ela nos prepara para ser profissional, mas ela Exato. não nos prepara para o mercado. Então, isso é um desafio muito grande. Eu tenho um mentorado que é médico e eu sei o quanto é. Às vezes, até destravar ele para várias coisas, eu digo, cara, você está ali toda hora porque é um desafio. E é verdade, Jonathan. É um desafio Você lidar é com da as pessoas. saúde também, É, né? E eu você. sou enfermeiro e sei bem disso. Então, a gente sai da universidade realmente Cru, fazer que nem o cru, outro. exato. Sem nenhuma base, sem nenhuma base. E cai assim no mercado, né? E. Parece que a gente tá caindo no mar de leão, sem prontos. Exato. Mas a única coisa que pode destravar, vou dar até o gancho do que Sérgio me falou no podcast que eu gravei com ele, a única coisa que pode nos destravar é o conhecimento. Exato. É sair da nossa zona de conforto, é E buscar, eu é lhe digo aprender. mais, não só o conhecimento, Jonathan, a gente tem que colocar em prática o nosso conhecimento, porque eu sempre fui muito, não sabe, de buscar conhecimento em todas as áreas na minha vida. E assim, eu fiz, né, algumas mentorias, né, a mentoria agora, na verdade, que eu fiz, me abriu os olhos para isso, porque eu não preciso, a gente que tem, na verdade, né, essa coisa de sair da academia, né,
de saber que o conhecimento é muito importante. E aí fica naquela de só buscar conhecimento. Se a gente não colocar em prática, minha gente, o que a gente sabe, né, ou que a gente, na verdade, tem acesso a título de conhecimento, a gente não sai do lugar também. Então, não é só, não é só a captar o conhecimento, é colocar ele em É prática usar esse também. É, conhecimento para destravar. exato. Mas um exemplo, para você hoje, dentro do empreender com a beleza, para você, fora a venda, eu sei que a venda é muito difícil, mas qual é a outra barreira que você acha que existe e você, paciente, que acaba não escalando esse negócio? Eu acho que, na verdade, assim, eu acho que a falta de autenticidade do seu desejo de realizar, do seu propósito real, sabe? Eu Uhum. acho que se você não tiver isso bem definido em você, você desiste, né? Nos primeiros obstáculos que aparecerem, né? Porque o mundo é muito competitivo. E essa área da beleza, assim, vem crescendo muito. Então, assim, a gente sabe que a competição existe, mas É você porque, na tem realidade, que hoje na área da beleza, todos os cursos da saúde trabalham na área da beleza, né? Então, tipo assim, isso. antigamente não era assim. Antigamente era uma coisa mais voltada para o esteticista e tal, não sei o quê. Só que um exemplo, quando fala de face, eu costumo muito dizer isso, eu acho que o profissional mais adequado para mexer na face é o dentista, porque é a especialidade dele. Não, exato. Entendeu? É a área dele, digamos assim, a área do corpo que ele trabalha. Então, por isso que eu digo, quem entender mais já faz do que um dentista. Não Exato. tem. Então, mas aí você, como você diz, é a competitividade. Hoje tem E a, fisioterapeuta, enfermeiro trabalhando nessa E área. a busca da qualificação também, né? Eu acho assim, sabe, que existem muitos profissionais no mercado, mas não são tão bem qualificados. Então, assim, e existem, assim, às vezes até uma competição desleal com relação à precificação. E a gente vê, assim, absurdos, minha gente, assim, com relação até, por exemplo, um botox que você vai fazer, aí o povo faz, sei lá, R$ 500, dividido em não sei quantas vezes. Eu digo, meu Deus, não dão nada, eles arranjaram essa matéria-prima, porque isso não existe, gente. Então, assim, a gente tem que ter cautela quando a gente for realmente escolher, né, um profissional. Além de ser, na verdade, né, a face é o nosso cartão de entrada, né, de onde a gente chegar. Então, assim, se você não tiver, né, esse cuidado de você realmente procurar um profissional qualificado, né, que realmente tenha, né, certificação, enfim, e que saiba do que está fazendo, né? Que usa os produtos Exato, corretos. que inclusive você falando aí da sua glabela, não foi? Que você falou, Uhum. Roberta, uma vez chegou para mim, né, e disse assim, que eu queria preencher. E assim, e existem, minha gente, protocolos de tratamento para cada tipo de ruga, né? Por exemplo, existem rugas que a gente não pode preencher, porque ali existe enfim, uma rede ali de vasos sanguíneos que irriga o globo ocular e que, se uma vez preenchido ali, pode causar cegueira. Então, é muito importante você, profissional também, né, assim, se qualificar, buscar, né, assim, conhecimento e fazer realmente, assim, a prática, né, nos traz segurança maior com relação à execução do nosso procedimento. Então, é necessário, minha gente, não descuidar disso aí, né? Ir em busca realmente de qualificação, conhecimento e prática. É interessante quando você traz isso, que Roberta é uma profissional de saúde, eu conheci, eu faço tratamento com a Roberta também, a gente estava junto em um programa de mentoria, que é aquilo que eu sempre digo, todo mentor tem que ter seu mentor, ninguém detém todo o conhecimento É do mundo, verdade. todo mundo precisa aprender para evoluir. O É conhecimento é o verdade. que faz a gente evoluir. E uma coisa que eu estava E eu observando, admiro dizendo... isso em você, viu, É, Jonathan? e uma coisa que eu Porque estava você, como mentor, observando... verdade, de coração, assim, você como mentor, assim, me transmitiu também esse seu cuidado, né, assim, e também em querer ajudar, né, assim, de estender a mão, e isso aí é muito legal. A transformação é um caminho, né? Eu puxo muitas vezes até na orelha da Roberta, eu digo, ó, isso aqui dá pra você fazer assim, assim, assado, porque a transformação é um caminho. Mas eu admiro, eu disse a Roberta, eu admiro porque é o ponto de que você hoje busca não só na área do conhecimento, porque o técnico você já tem, você, tipo assim, você já buscou o conhecimento técnico, você já sabe como fazer, você já sabe como agir, tava faltando ter a área da abordagem, de agora eu vou fazer, eu sei como fazer, mas eu vou fazer aonde, em quem? Eu preciso captar clientes, eu preciso aprender, eu preciso isso, eu preciso daquilo. Então, isso é um ponto primordial. Você não está na sua zona de conforto. Isso, Você está buscando. É o que eu digo à maioria dos empreendedores. Você pode estar pronto para o mercado de trabalho. Você sabe que está pronto, mas você está parado no canto sem sair. é verdade. E isso vai, com certeza, complicar, travar para que não aconteça o que tem que acontecer, o que tem que ser feito, que é o sucesso.
O sucesso ele só vem com o repetido ato de várias coisas juntas. O sucesso não vai ser algo que... A visibilidade é necessária, minha gente. Não Visibilidade. existe. E assim, eu tinha uma versão de E eu verdade. pegava muito no pé de Roberta. Eu digo, isso. E hoje eu já vejo a Roberta gravando vídeo, eu já vejo. Então, é necessário que você faça isso, porque é a forma que o teu cliente vai te ver, é a forma que o cliente vai estar pronto, é a conectividade que vai gerar com o cliente. Claro que é assim, né? Existem várias formas de você ser indicada por um paciente. Existem aqueles que são atendidos por você e eles mesmos, né? Boca a boca, né? Mas aí, quando você quer, na verdade, alcançar um público maior, né? Uma clientela maior, você tem que partir para isso. Não existe, assim, outra forma, né? Não existe como você pular essa etapa. Então, assim, mesmo, eu digo a você, mesmo que você tenha suas crenças limitantes, que você, assim, né? Acredite, não, eu não vou fazer porque isso todo mundo já faz. Gente, o empreender, o marketing, é necessário conhecimento, né? Busquem conhecimento nessa área, porque aí realmente, assim, faz parte, eu acho, faz parte do empreendedor, de você ver, né, o seu negócio de saúde como um negócio, porque eu tinha uma dificuldade, sabe, de olhar o meu consultório como um empreendimento. Então, assim, como o meu negócio. E eu acho que justamente essa dificuldade de olhar para o meu consultório como negócio foi que me fez assim, desacreditar nessa questão do marketing digital, da visibilidade, achar que isso era tolice, enfim. E hoje não, hoje eu vejo como realmente importante e fundamental. É Não a tem, porta que vai trazer o teu cliente para não você. tem como, minha gente, não tem Tem como você como. correr. Tem Não, coisa, olha, é uma coisa que eu digo muito, eu uso essa frase sempre, eu gosto sempre de usar isso. Que a gente não é criança que faz o que quer, a gente faz o que tem que ser feito. exato, E é interessante, você tá dizendo aí, tô buscando, tô correndo atrás porque eu sei que tem que ser feito. Entendeu? Gostar? Não gosto. claro. Mas a gente não faz o que gosta, faz o que tem Não, que ser e uma feito. hora gosta, viu? É, Uma hora acaba. passa a gostar. Acaba. Porque acaba você se reencontrando em áreas, não sabe, que você achava que antes não tinha habilidade e acaba desenvolvendo. É muito Eu sei, interessante. eu sei. É Não é porque é isso? adormecido dentro da Não gente. é? É aquilo que eu digo. Olha, a questão do empreender sempre foi uma inquietação para mim. Acho que para você também, né, Uhum. Jonathan? Você é bem mais aí na sua área, já tem muito mais bagagem do que eu na área do empreender. Mas, assim, eu como profissional de saúde, né, eu tinha essa inquietação, essa vontade de buscar, enfim, de querer fazer acontecer. E eu sabia que uma hora ou outra eu teria que partir para essa área realmente de visibilidade. Mas eu ainda fui resistente, entrei numa mentoria, né, assim, de Moisés, enfim, No Lions e Club. no Maio, exato, Que onde a ontem, gente se e conheceu, aí, onde a gente se conheceu e e que onde a gente ontem teve o lançamos o livro, privilégio, até a Roberta está com o dela aí, a gente tô lançou o sim, livro ontem, né, em coautoria, todos os mentorados. E a Roberta, todos nós trouxemos a nossa história, a Roberta trouxe a dela aqui, é uma história incrível. Depois aconselho vocês a lerem o livro, né, para conhecer, mas pode continuar, Roberta, foi só... Moisés, ele foi fundamental, assim, ele me abriu as portas, Ele na mudou sua verdade, visão, né, ajudou mudou, você a mudar a visão. mudou. Claro que, assim, né, a gente tem que fazer a nossa parte, né, gente, assim, e existe ainda um caminho muito longo a ser percorrido, né, o mentor, ele tem, eu acho que a função de realmente mostrar a direção do caminho, mas, enfim, assim, cada mentor, né, você como mentor, você pegar na mão, acho que mostrar, enfim, eu acho que isso transmite segurança para o seu mentorado, né? E acaba que você desenrola mais facilmente, né? Eu lembro, Ó, interessante que eu abri aqui na página de Roberto, tava ali, eu abri para vocês verem. Inclusive, Roberto, você não assinou no meu livro. vou assinar agora. Mas uma coisa interessante, aqui tem uma definição de Roberta, que às vezes ela não conseguiu trazer isso aqui em visão, e eu também nem tinha visto isso aqui agora, mas eu vou ler para vocês, é o seguinte: o belo sempre me atraiu, a beleza, no caso, sempre atraiu ela, né? Roberta Carvalho, cirurgiã dentista, especialista em estética facial, desde 2017, dedica-se à harmonização facial, que Roberta faz muito bem, com foco na naturalidade e a valorização da autoestima. Com conhecimento técnico específico e inovador. Uma coisa que eu até dizia a Roberta sobre a harmonização facial, ela é defensora brava da harmonização facial E da e naturalização. da naturalização, e eu entendi que a harmonização facial é muito bom depois que a Roberta me explicou isso. O fato de Roberta, uma profissional da saúde, conversar com o paciente, explicar, isso traz segurança para o paciente. Então, às vezes, é a forma que você está abordando para o seu paciente. Eu converso muito isso com a Roberta e trazendo para você, profissional que está aí do outro lado nos assistindo, dizer, trate com mais naturalidade, não trate o procedimento com naturalidade,
tratem o paciente com naturalidade. Então, tenha uma conversa mais ampla, traga mais detalhes, porque nós passamos por uma era que a harmonização facial foi demonizada pelas pessoas. Exatamente, era isso que eu ia dizer, Ela Jonathan. foi É uma demonizada. demonização, né, geral. E foi viral, viu? Foi. Porque todo mundo, quando falava, Ave Maria, não, então, associava ao exagero, né? Aquela coisa desproporcional, aquela coisa artificial. E não é, gente. Assim, a naturalização, desde que eu comecei dentro da harmonização, eu prezo por essa linha de conhecimento e de prática. Então, assim, a harmonização facial, para mim, hoje, é você gerenciar o seu envelhecimento, você envelhecer bem, entendeu? E para isso, você não precisa inflar seu rosto, né? Ficar como um avatar, como existe. Botar litros de botox, de Exato. preenchimento. Não. Eu acho que os bioestimuladores de colágeno estão aí, né? Assim, existem os PDRN, né? Que nós somos quem é da área da beleza conhece nesses termos, que são ativos, né? Que agem na regeneração celular e trazem efeitos muito bons para a pele de forma muito naturalizada. Então, é importante demais a gente se tratar, se acolher. Isso é um investimento em você, né? Você para se apresentar, enfim, assim, na vida, em tudo, nos relacionamentos, na sua área de emprego, você precisa ter uma aparência agradável, né? Satisfatória. Sim. Então, é muito importante isso, assim, acho que todo mundo deveria fazer. Isso. Olha, uma coisa que eu digo é o seguinte, uma coisa que eu percebi, que até a gente tem uma crença, a gente enquanto cliente, o cliente da harmonização facial, ele tem uma crença de que, o que as pessoas vão achar. Eu tinha isso, se eu botar botox, o que é que as pessoas vão achar? O que é que as pessoas vão achar? Dane-se. Exatamente. Entendeu? É o que eu vou me sentir. É como isso vai ajudar na minha autoestima, como isso vai ajudar enquanto pessoa. Ô, Jonathan, e se você faz de forma naturalizada, as pessoas percebem que você está mais bonito, que você está mais jovial, que você está com um ar de descanso, né? Pronto, assim, por exemplo, o empreendedor, né? Que tem essa coisa de preocupação, de estar realmente, assim, atribulado nas suas atividades. Ele fica com aquele ar, realmente, de preocupação, né? Onde a gente franze mais essa testa. Isso. E esses movimentos mímicos, né? Que a gente faz, faciais, eles realmente criam vínculos, criam rugas. Então, para a gente evitar... A repetição de qualquer coisa vai... Exato. Então, assim, a gente também age na prevenção hoje, minha gente. A gente não precisa esperar que essa ruga aconteça para a gente poder tratar. Então, foi esse caso, né, que e a gente realmente, assim, né, quando a gente faz justamente com esse propósito, de que as pessoas não percebam o que foi feito. Isso. Né? É porque eu já sou zangado de vida e de tanto fazer isso aqui, eu fiquei com uma marquinha. Mas a gente vai tratar, vai dar certo, vai trabalhar. Eu não aguento mais levar agulhada na cara, porque é difícil, é difícil. Mole, porque eu sou enfermeiro que mais tem medo de agulha, sou eu. Mas dá tudo certo. No final a gente vai conseguir vencer. Minha gente, falar nisso. Vamos desmistificar isso também. Não dói não, gente. Porque todos os procedimentos estéticos, gente, são feitos assim, anestesiados localmente. Assim, a gente tem todo o cuidado de usar uma agulha extra fina, que é para o paciente realmente não sentir quase dor. Então, assim, eu tenho o maior cuidado, pelo menos eu... Não tem dor, gente. O procedimento não tem dor. Mas sabe aquele negócio de que você tem traumas? Eu tenho trauma com agulha. Eu furo muitas pessoas, mas para ser furado... Sabe aquele ditado, pimenta no dos outros é refresco. Então... Mas não dói, não tem dor. Não e não dor. É só você, Jonathan. Eu acho que 70% das pessoas que sentam na minha cadeira têm esse receio, esse medo da dor, né? Mas não se preocupe, não dói, não tem dor. Ou pelo menos até o fio, quando fui fazer, eu digo, vai entrar essa cânula, mas é anestesiado, fui super tranquilo. Eu achei até bom que ficou mais parado. Deu outra anestesia, me não ficar parado, mas foi muito bom. Eu não tenho do que reclamar dos procedimentos. Mas queria agradecer, Roberta, por ter aceitado esse convite. Eu que agradeço, que a gente possa Jonathan. Falar isso para as pessoas, fazer com que as pessoas destravem os medos. Às vezes a pessoa tem vontade, mas tem medo até do julgamento, como eu disse. Eu queria que o Roberto deixasse aí uma mensagem final para os profissionais de saúde, não é nem para as pessoas, mas para os profissionais de saúde que pensam em empreender. Qual é a visão que você tem hoje dessas pessoas que pensam em empreender? O que é que elas devem seguir esse caminho? Para você, qual foi o mais difícil? Me liga aí para esse povo. Jonathan, como você diz aí, vença seus medos. Minha gente, o enfrentamento, o se posicionar, o realmente ir em busca do seu propósito, não sabe? Se é isso que você realmente quer, decida, não sabe? Decida. Eu acho que é só o poder da decisão que faz a transformação acontecer. Como é legal, isso é muito legal a gente trazer isso, porque decisão é o que a gente precisa tomar o leme da nossa vida, tomar o rumo da nossa vida. E olha só, que o decidir não agir é a mesma coisa que nada. É uma dor muito maior do que o decidir de agir. Então, vença os seus medos e coragem, força e vamos lá.
Isso. Queria agradecer, muito obrigado, Roberta, por ter vindo compartilhar isso com a gente aqui, a gente poder bater esse papo. Quem sabe no futuro a gente vai bater mais papo, desmistificar mais isso, né? Vou deixar o Instagram de Roberta aqui abaixo na descrição, siga, vá lá, acompanhe o trabalho de Roberto, vou deixar o meu também. E se você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva e muito obrigado, empreendedor, por estar até aqui, até o próximo episódio. Jonathan, muita gratidão. Deixa eu agradecer a você. Ah. Gratidão, viu, por esse espaço. Você realmente está sendo uma pessoa que houve uma conexão e que eu sei que tem um coração gigante e muito potencial, de verdade. Eu que assim. agradeço. Você, como comunicador, é massa. E, assim, eu lhe elogio nos bastidores e aqui também. Obrigado, viu, Roberta. Eu não tinha nem deixado ela me elogiar, porque eu sou ruim de elogio. Mas Um obrigado. abraço. Um abraço a todos.